Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como que você vai potencializar os seus resultados no mercado utilizando a teoria de Wyckoff com o Smart Money Concept. Antes da gente começar com esse vídeo, eu quero que você entenda que se você utilizar técnicas objetivas, você vai saber exatamente o que fazer e quando fazer no mercado. Isso é extremamente importante, né? Na hora que você está em ambiente real de mercado, você tem que saber exatamente o que fazer e como fazer, porque senão você vai ficar confuso utilizando técnicas subjetivas. Isso vai dificultar demais sua tomada de decisão ali em ambiente real. Então é exatamente o conteúdo desse vídeo. Vou te mostrar o que fazer e como fazer de forma profissional utilizando o Wyckoff com análise SMC, que é o Smart Money Concept. Então essa operação aqui, ó, exatamente nesse ponto, a gente tem uma operação que eu acabei de pegar com meus alunos. Então eu posso abrir aqui para vocês verem, né? Aqui é a nossa comunidade, lá dentro do treinamento Excelência Trade, a gente faz muita teoria prática, né? Então aqui é uma comunidade onde a gente trabalha a prática, tudo que a gente aprende nas aulas, a gente coloca em prática aqui dentro dessa comunidade durante o dia, você vai aprendendo ali no dia a dia. E aqui eu tenho um desenho que eu acabei de mandar ali para eles, né? Hoje mais cedo, na verdade. E aí a gente tem exatamente aqui uma zona de liquidez. Eu vou mostrar para vocês como que vocês identificam a liquidez para não serem a liquidez e como que vocês fazem para montar posições quando todo mundo está sendo estopado, né? Então é esse o profissional do mercado, ele aguarda a maioria dos traders ser estopado, porque se 95% dos operadores perdem dinheiro no mercado, você tem que agir no erro deles. E é exatamente o que o profissional faz. Ele aguarda, né, as manipulações institucionais que estopam o varejo, que é a maioria dos operadores, e aí sim depois você tem boas oportunidades de trade. É exatamente assim que a gente trabalha, principalmente utilizando essas técnicas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então deixa o dedo no like, esse vídeo vai elevar o seu nível no mercado. Não esquece, dedo no like. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal e bora começar. Olha só, aqui a gente tem liquidez abaixo dos fundos e olha lá na frente o desenho, né? Esse movimento aqui está indo lá limpar aquela liquidez. Sempre que a gente tem fundos nivelados, né, compondo ali, por exemplo, um suporte, abaixo desse suporte está lotado de liquidez, que é justamente os stop loss dos operadores que estão comprando nesse nível de suporte. Eu vou mostrar para vocês ali no gráfico, mas olha só como que o desenho foi nesse desenvolvimento. O time estava todo de olho, uma galera surfou essa movimentação junto comigo e olha só como que isso aqui foi interessante, né? A gente tem a zona de liquidez ali que eu acabei de pontuar com vocês. Então aqui a gente tem um nível de suporte e aí tem muita liquidez aqui embaixo. E esse tipo de liquidez de suporte e resistência, ele é originado da teoria de Wyckoff, porque o Smart Money ele vem derivado da teoria de Wyckoff. Então são dois conceitos, duas teorias, duas metodologias que andam muito em conjunto. As duas funcionam muito bem juntas. É exatamente por isso que eu confluencio as duas, utilizo ambas. Claro que eu alinho com coisas de Elliott eventualmente, né, teoria de Elliott, análise de preço e volume, dependendo do cenário, mas a maior parte do tempo eu estou alinhando Wyckoff com Smart Money e é exatamente isso que você precisa para crescer no mercado de forma profissional, beleza? Então aqui embaixo desse suporte a gente tem muita liquidez. Por quê? Porque aqui, se é um suporte, os operadores de varejo entendem que é um bom negócio comprar nesse nível de suporte. Então eles veem um suporte e eles querem ficar comprando aqui, fazendo trade comprado no suporte. Mas aonde que ficam os stop loss desse pessoal todo? Logo aqui embaixo. Então, embaixo de um suporte está lotado de stop loss. E esses stop loss posicionados todos em uma região só, significa liquidez para o mercado. Logo, os preços visitando essa zona aqui embaixo vai estar estopando todo mundo que ficou entrando comprado aqui, né? E aí muita gente acha que o preço vai cair porque rompeu um suporte, consequentemente entra vendido, aí o preço depois vem aqui embaixo, começa a subir de novo, estopa quem entrou vendido, ou seja, o preço vai enganando e frustrando os operadores de varejo em busca de estopar eles mesmos para capturar toda essa liquidez, que é os stop loss desses varejistas, e aí sim, depois a gente tem oportunidades de trades alinhadas. Então lá na frente, olha só como é que o preço vai em busca de visitar aquela zona abaixo do suporte, tá vendo? Então aqui embaixo tem a liquidez que eu pontuei, esse preço está vindo aqui embaixo, limpando toda essa liquidez. Você pode dar um zoom aqui nessa movimentação em busca de uma mudança de caráter, por exemplo, para estar alinhando. E aí, já que a gente está falando de Wyckoff, se você observar, aqui a gente tem, querendo ou não, uma estrutura de Wyckoff, só que não é uma estrutura clássica. Quando você vai avançando no estudo dentro da teoria de Wyckoff, você começa a entender que nem todas as estruturas têm aquela clássica
característica de um movimento estrutural que muita gente conhece, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos no gráfico para vocês que fica exatamente igual aquelas estruturas de livro, né? É muito bacana, eu gosto delas. Porém, quando o preço desenvolve movimentos como esse, movimentos como esse aqui, também são estruturas. Então a gente tem um movimento que vem aqui embaixo, limpa a liquidez abaixo desse fundo, lembrando que todo esse movimento está limpando a liquidez lá de trás, né? Essa liquidez aqui em cima, olha como é que está tudo nivelado, olha esse suporte aqui, ó, criou. Tá vendo? Ó, o preço toca aqui, toca aqui. Então aqui também tem uma piscina de liquidez nessa região. Esse aqui é um order block que eu já estava pontuando com o time como um bloco muito arriscado, uma região de order block com alto potencial de indução, ou seja, muita gente monta o trade aqui nesse order block acreditando que é um bom negócio, mas o preço não respeita, estopa todo mundo. Por quê? Por que eu já estava visualizando essa possibilidade? Por conta dessa liquidez pendente aqui, tá vendo? Então o preço poderia sim vir capturar essa liquidez, mesmo ele capturando essa aqui de cima, essa aqui ainda estava pendente, então ele pode ser atraído. O preço ele é sempre atraído pela liquidez. Então entender isso vai te elevar no mercado demais. Não esquece, galera, deixa o dedo no like e bora continuar. Olha só. Então aqui a gente tem um movimento que ele vem aqui embaixo, ele limpa a liquidez abaixo desse fundo também, justamente nessa movimentação aqui, e aí entra interesse. A entrada de interesse é um fator muito relevante. O que você tem que fazer e entender para ser um profissional no mercado, para mudar o seu nível no mercado? Primeira coisa, você tem que identificar a liquidez, né? Você tem que saber onde que ela está. Eu estou mostrando para vocês alguns exemplos de onde fica essa tal da liquidez. E o mercado costuma ser atraído para ela. Então você identificar a liquidez da maneira correta, identificar os movimentos manipulados de preço que vão em busca de limpar essa liquidez também é muito importante. E você depois tem que identificar a entrada de interesse claro, né? Que é exatamente o que está ocorrendo aqui. Olha só como é que o interesse em compras ele entra de forma clara nessa impulsão de alta. Tá nítido, né? Como que ele impulsionou aqui para cima, entrou em tensão, ele depois de limpar toda essa liquidez e todo esse movimento limpando liquidez lá de trás também. Então aqui ele deixa um order block, tá vendo? Exatamente nesse ponto a gente tem aqui uma região de order block, que é esse candle preto, antes dessa movimentação mais forte de alta, que quebra topos significativos. Aqui eu considero a mudança de caráter, que é o change of character, que é exatamente esse CHOCH, né, que é o choque, exatamente nesse topo aqui, justamente porque ele deixa uma mínima aqui, esse movimento de baixa, ele renova essa mínima, tudo por meio de fechamentos. Aqui a gente até tem um topo, mas esse movimento de baixa não renova a mínima dos pavis por meio de fechamentos. Então aqui sim é um topo, mas esse topo aqui ele tem mais relevância. E esse movimento de alta forte, ele quebra, assim como quebra esse aqui também. Então a gente tem aqui uma mudança de caráter legítima e um ponto de entrada que seria nesse order block que originou esse movimento forte. Outro detalhe importante aqui é esse candle, né? Esse candle verde, ele é uma ineficiência que chama dentro do Smart Money Concept. O que significa isso? Significa que quando o preço ele se desloca com muita velocidade dessa forma, faz um candle cheio desse, a gente tem aqui um buraco na negociação. Então a gente marca a máxima desse pavio e a gente marca a mínima daquele pavio lá em cima. Então a gente tem exatamente aqui, ó, um buraco na negociação, que significa como se fosse um gap, e a gente tende a ver esse buraco sendo fechado. E exatamente quando a gente tem um order block que limpou liquidez e depois gerou uma ineficiência como essa no movimento, que quebra a estrutura, que seria quebrar esses topos aqui nessa movimentação de alta, a gente tem aqui, consequentemente, um order block de muito mais qualidade. A chance desse bloco aqui ser um order block legítimo e, de fato, segurar o preço quando ele vier testar e desenvolver um movimento aqui de alta, por exemplo, é muito maior. Então, a gente tem um ponto de entrada muito favorável aqui nesse movimento, numa estrutura, querendo ou não, de Wyckoff, beleza? Então a gente tem uma movimentação e o preço disparou lá para cima. Aqui já foi um ponto de alvo muito bacana, que seria esse order block, tá vendo? Então aqui foi um ponto de alvo muito interessante, mas ele foi até mais e disparou. Depois veio também desenvolvendo para baixo, enfim, mas um movimento bem interessante. E aí aqui é uma possibilidade. Deixa eu abrir aqui para vocês, olha só que bacana. Isso aqui são estruturas de Wyckoff, e essa aqui são as clássicas, né? Isso aqui é um movimento clássico de Wyckoff, que é muito interessante, eu gosto muito disso aqui também. Porém, quando você vai avançando no estudo, de fato, você vai enxergando estruturas que, às vezes, não tem esse movimento tão clássico, né? Essa anatomia tão clássica. Mas, enfim, o mais importante é o que eu expliquei para vocês, é identificar a liquidez, que fica muitas das vezes embaixo de suporte, em cima de resistência,
né? Sempre tem muita liquidez nessas regiões. O preço está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Em cima dos topos tem muita liquidez. Abaixo dos fundos tem muita liquidez. Às vezes o preço ele vem aqui embaixo, ó, limpa essa liquidez, mitiga alguma região de order block aqui que tem boas características e você tem uma compra para o preço continuar subindo, né? Que aqui representa, por exemplo, uma mudança de caráter falsa. Então tem vários conceitos. Se você acompanhar os vídeos aí do canal, você vai ter uma base de como que eu gosto de trabalhar no mercado. Inclusive tem algumas lives onde eu explico esses conceitos que estão bem interessantes. Você vai na aba de ao vivo do canal e você encontra. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos gráficos dessas estruturas clássicas que vocês vão gostar demais. Então se a gente vem aqui no Bitcoin, por exemplo, olha só. Ali eu estava no gráfico do índice, né? Que eu estou no Bitcoin, a gente pode olhar o Forex, enfim, o ouro, né? O SHA-USD, a gente tem um cenário de estrutura bem bacana, mas olha só esse aqui do Bitcoin. Aqui é uma estrutura clássica, né? Uma distribuição potencial. Por quê? Porque o preço ele vem subindo, tá vendo? Ele está numa tendência de alta. Né? Aqui no gráfico de 5 minutos do Bitcoin, a gente está numa tendência de alta, os preços vêm subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, os fundos vão sendo, na maior parte do tempo, respeitados pelos preços, um fundo acima do outro, né? Isso é uma tendência de alta, até que o preço começa a lateralizar. E olha que interessante essa lateralização, né? A gente tem aqui um movimento que começa a andar de lado, e sempre que ele começa a andar de lado, ele está criando liquidez. Esse entendimento ele é muito importante. Por que isso? Porque, igual eu te expliquei, sempre que ele começa a andar de lado, ele consequentemente começa a criar um nível de suporte. Ele começa a criar um nível de resistência aqui em cima. Então a gente tem aqui a criação da liquidez, que fica embaixo dos fundos, em cima dos topos. E aí, aqui a gente tem uma configuração de Wyckoff que é muito interessante, que é onde o preço anda de forma lateral, cria essa liquidez, mas ele fica muito mais na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima. Olha a dificuldade que o preço tem de vir nessa parte superior. Ele toca aqui em cima, depois ele só fica aqui embaixo, ó. Só aqui embaixo, aí depois ele vai lá em cima, volta e aqui ele já está manipulando a movimentação em busca de limpar a liquidez aqui em cima dos máximos. Mas a maior parte da estrutura, o preço está na zona de baixo, tá vendo? E não na parte de cima. Isso aqui mostra força de topo no movimento. Então, se a gente está numa tendência de alta, o preço está subindo e ele começa a lateralizar, e ele lateraliza dessa forma, ficando muito mais na parte de baixo do que na parte de cima da lateralização, está mostrando que aqui em cima tem pressão. Né? Aqui em cima tem pressão de venda. Ou seja, a força vendedora está entrando nesses níveis de preço. Né? 28.000, 28.400, aqui ó, o preço do Bitcoin. Então, entrou pressão de venda nesse nível de preço. Claro que aqui no gráfico de 5 minutos, né? Entrou essa pressão de venda, o preço vem desenvolvendo essa movimentação de alta. Se você tem essa informação de que há força de topo, porque tem potencial de ter entrado uma força vendedora aqui, esse movimento de alta aqui ele tem grande potencial de ser uma manipulação. E olha só como é que esse candle ele impulsiona forte, e olha o que ocorre logo no outro. Volta forte. Ou seja, isso aqui é uma nítida captura de liquidez. Ele vem impulsionando. Olha a entrada de interesse que eu acabei de mostrar ali para vocês naquela operação que aconteceu agora aqui, que eu peguei junto com meus alunos. Olha só aqui a mesma coisa, né? Só que para baixo. Ali foi para cima, aqui para baixo, né? Entrada de interesse nítido depois de limpar a liquidez. Isso é muito importante. Faz a mudança de caráter depois que quebra esse fundo, tá vendo? Então a gente tem a perda desse fundo aqui também, querendo ou não, e desse aqui principalmente. Então a gente tem a mudança de caráter do Smart Money com a Cept, a análise SMC, exatamente ocorrendo na perda dos fundos aqui, ó, você pode até marcar. E aí a gente tem um teste em ABC. ABC vem testar essa zona de order block, compreende todo esse movimento maior aqui, é um bloco. Testou ali, que é um movimento de LPS, igual eu falei, a gente tem os nomezinhos para todas essas movimentações dentro de Wyckoff. É bacana você saber, para você se desenvolver cada vez mais. Conhecimento é sempre importante, mas não tem a necessidade, igual eu expliquei no início. E aí você pode soltar esse movimento para a gente ver e ele vai embora, né? Então ele se desloca e se desenvolve muito bem nessa movimentação. Exatamente porque a gente tem aqui a criação, a captura da liquidez e depois uma oportunidade de trade favorável, depois que a maioria dos traders já foram estopados, justamente por conta dessas manipulações. Aonde que a galera é estopada aqui? Muitos entendem que esse máximo aqui pode respeitar, o preço fica, ó, como é que ele chega próximo aqui, respeita, a galera começa a enxergar isso aqui como uma resistência muitas das vezes e começa a querer vender, o preço impulsiona forte dessa forma, em uma tendência de alta, onde antes ele já vinha impulsionando, muitos começam a querer comprar aqui achando que ele vai disparar e vai para a lua, e aí o preço volta e estopa todo mundo.
Então é stop para lá e para cá de diversas formas, né? Aqui, por exemplo, ó, instaura um nível de suporte, esse preço vindo aqui embaixo, ele estopa quem entrou nesse nível de suporte, enfim. Aqui é só um exemplo, mas são cenários onde o varejo vai sendo frustrado e estopado frequentemente, tá bom? Então entender isso vai elevar o seu nível no mercado demais. Se a gente joga no ouro, olha só essa acumulação, que coisa linda, né? Você pode subir o tempo gráfico lá para o diário, lá no gráfico diário, bem lá em cima, olha o que a gente tem, uma região de order block, exatamente localizada aqui, né? Então aqui a gente tem um order block, o preço vem visitando essa região de order block, né? Aqui confluencia com fatores mundiais aí que estão ocorrendo, né? O ouro é reserva de valor, consequentemente ele subiu bastante, mas estava tudo mapeado no gráfico, olha que interessante. Ele de fato pega na região de order block do diário, você joga lá de novo no 15 minutos, que era onde a gente estava, você identifica a confirmação naquela região. Olha lá. Aqui é onde o bloco está marcado, que eu acabei de mostrar para vocês. Olha a estrutura de Wyckoff que foi desenvolvida aqui. Está muito alinhada essa estrutura, né? Então aqui embaixo a gente tem um nível de suporte nítido, muita liquidez abaixo desses fundos. Aqui em cima a gente começa a instaurar também muita liquidez em cima desses topos. Esse movimento manipulado, olha só como é que o preço vem forte nessas manipulações. Vem caindo forte, limpa toda a liquidez aqui embaixo. Inclusive embaixo dos pavis, tá vendo? Que é onde está a principal liquidez, está embaixo dos pavis. Esse movimento limpa a liquidez é o nosso spring dentro das estruturas de Wyckoff. O spring é um movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos. E o UTAD, que é o Uptrend Action, é o movimento de captura de liquidez em cima dos topos, beleza? Então é questão de nomenclatura, não tem necessidade de gravar esses nomes, é importante entender somente as capturas de fato. Então aqui a gente limpa a liquidez, boom, estoura para cima, quebra topos significativos. Agora, o ponto de entrada nesse movimento, de fato, se ele tivesse corrigido um pouco mais, ficaria mais favorável para entrar mais aqui embaixo. De fato, ele não aguenta nem corrigir e já vai desenvolvendo. Então, o ponto de entrada nessa estrutura fica um pouco dificultoso aqui, tá? Para você, de fato, participar desse movimento. Mas aqui em cima ele gera uma configuração de continuidade mais interessante, apesar de que aqui também é uma estrutura de Wyckoff, tá vendo? Com mudança de caráter. Então, cara, o Wyckoff com análise SMC alinha demais, né? Então o preço começa a andar de forma lateral, liquidez embaixo, liquidez em cima, limpa a liquidez, boom, entra interesse, quebra topos significativos, volta para um teste. Inclusive esse teste aqui ele faz na POC. Ó, pera aí, deixa eu pegar a POC aqui, que é o Volume Profile. Então a gente pode puxar nessa movimentação. Olha aí como é que busca exatamente a linha vermelha aqui, que é a POC, que é a região de maior volume concentrado, e ele dispara para cima e continua nessa movimentação. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a dinâmica e no que vocês devem focar. Tem que identificar uma criação de liquidez, tem que identificar aonde está essa liquidez, porque senão você vai acabar sendo a liquidez para o mercado, beleza? Então, se você identifica ela, você está um grande passo para não ser a liquidez do mercado e sim operar junto dos institucionais, operar junto dos smart money, beleza? Então, identificando onde está essa liquidez, você busca por movimentos manipulados que limpem essa liquidez e aí você vai estar encontrando ótimas oportunidades de trade. Olha só esse cenário, que coisa maravilhosa aqui no gráfico de Link, né? Que é uma criptomoeda também. Então, aqui a gente tem um cenário completamente lateral. Você pode voltar aqui ó, no racional. Olha a mudança de caráter que ocorreu. O preço vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta saudável. Deixa esse fundo aqui válido. Esse movimento de baixa quebra esse fundo. Então, a gente tem uma mudança de caráter do Smart Money Concept. E aí a gente vem subindo nessa movimentação. Aqui a gente tem ó, uma estrutura de alta, querendo ou não. Olha aí. O preço cria muita liquidez abaixo dos fundos, manipula, limpando a liquidez, entra em interesse, quebra topos significativos nesse movimento. E aí ele busca movimentação de teste aqui, mitigou esse order block. Se tivesse vindo nesse aqui ficaria melhor ainda, mas ele já vem desencadeando essa alta. Não foi uma alta que se prolongou tanto, andou bem de lado para depois subir um pouco, mas de fato essa venda aqui foi muito mais alinhada. Tem vários alunos que surfaram essa venda, que foi nessa criação de liquidez em cima dessa resistência. Fica muito nítido. Aqui um order block com boas características de bloco, né? Você dá um zoom ali, você identifica isso com muita clareza. Olha só, movimento muito forte que ele gerou. Consequentemente, sempre que a gente tem um movimento forte como esse movimento foi originado por um order block. Então aqui a gente tem um order block que originou essa movimentação mais forte.
clássico isso, né? Natural do bloco. O bloco ele gera um movimento forte. E aí a gente tem o teste daquele bloco lá em cima. Aqui seria a mitigação. Aqui mesmo é um ponto de entrada muito favorável por conta desse order block e por conta dessa baita liquidez que criou aqui. Então aqui é um ponto de entrada interessante. Muitos alunos entraram nesse movimento e surfaram toda essa movimentação de baixa. Lembrando que as vagas para o treinamento Excelência Trade estão abertas e você consegue participar de todo o nosso treinamento, toda a nossa comunidade fechada, onde lá eu mando oportunidades que eu estou de olho, visões de mercado, análise, tudo que eu estou fazendo durante o dia eu pontuo lá com a galera com o objetivo de passar experiência para todo mundo, fazer com que todo mundo aprenda por meio do exemplo. Então essa é a proposta da comunidade. A gente faz todo o trabalho prático do treinamento lá dentro e é só um a mais, né? Porque o treinamento em si todo, ele é ao vivo comigo, esse ao vivo é gravado, claro, você pode assistir tanto a gravação quanto ao vivo, você entra, tem um bônus de mais de 100 aulas já gravadas para você assistir, fora todas as ao vivo que a gente tem, todas as aulas com materiais didáticos, tudo desenhado, todo método, então é muito completo, mentoria de Smart Money Concept, mentoria da teoria de Wyckoff, mentoria da teoria de Elliott, mentoria de análise de preço e volume, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, toda a parte mental, comportamental de um trader de alto nível, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança no mercado, nas análises, nas operações. É fora de série o trabalho que a gente faz, é um dos maiores treinamentos do Brasil. Se você não conhece, o link está aí na descrição para você dar uma olhada de como isso tudo funciona. E lembrando do nosso grupo do Telegram, galera. Nosso grupo do Telegram é gratuito, eu mando conteúdos lá frequentemente, vale muito a pena você entrar lá conosco. O link está aí na descrição também, e o meu Instagram, onde eu compartilho esses trades também frequentemente mais em tempo real. Muito importante que você me siga lá no Instagram também, o link também está na descrição. Vamos juntos. Muito obrigado por assistir, galera, espero que esse vídeo tenha agregado na análise de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Contem comigo, vamos juntos, e qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigado, galera, vamos juntos, valeu, fui!